O que você vai ver a partir de agora é um bate-papo entre profissionais que estão construindo soluções de IA do mundo real. A gente falou bastante sobre um novo modelo de negócio que tanto eles quanto eu estou explorando. A gente falou também sobre um novo perfil de profissional que as empresas procuram e não encontram. Essa iniciativa que eu criei aqui de trazer pessoas é para dar um pouco de groundness para o nosso mercado, já que o nosso mercado tem muita fantasia, tem muito hype, então tem um espaço onde profissionais de fato que estão construindo discutem, eu acredito que seja importante. Então, se você apoia essa iniciativa, considere se inscrever aí. Você vai perceber que no meu vídeo, ao longo do tempo, ele fica um pouco travado. Essa iniciativa que eu estou fazendo aqui é uma POC, como toda POC, ela não é perfeita, mas se a ideia geral for aprovada, eu vou estender esse quadro aqui neste canal também. É isso, aproveite. Abraço. Recentemente, a OpenAI lançou uma empresa apenas para fazer deploy de soluções de IA na empresa dos outros. Muita gente pode associar isso a serviço como software, muita gente pode associar isso a uma espécie de consultoria, e é exatamente o que a gente vai discutir aqui hoje. Eu estou com o Guilherme e com o Eduardo, da empresa Virtec. Eles criaram uma startup que presta serviço para outras empresas em um ramo muito específico, e a gente vai discutir o que é essa de fato essa nova profissão, porque acaba que existe um novo tipo de engenheiro, um novo tipo de profissional, e também existe um novo modelo de negócio, né? Ao invés da gente ter aquele modelo de SaaS tradicional, a IA possibilita um novo tipo de modelo de negócio, e é exatamente o que a gente vai discutir. Eu gostaria de pedir o Guilherme para se apresentar aqui para a gente. Rauk, tudo bem? Obrigado, pessoal, pela oportunidade aqui. Meu nome é Guilherme, sou fundador da Vertic junto com o Eduardo. Eu cuido da parte de produto e engenharia e trabalhei 8 anos aí como engenheiro de software com inteligência artificial. E hoje a gente está com a Vertic juntos, tentando resolver um grande problema aí na área de saúde, que Le- é transformar o call center no setor comercial da empresa de saúde. Legal. E aí, Eduardo? Exato. E prazer aí, pessoal. Vai ser um grande prazer aqui dividir com vocês um pouco do assunto que a gente vive todos os dias. Eu sou Eduardo, eu sou responsável pelo relacionamento com o cliente, seja para comercial até o suporte, e divido com o Guilherme essa parte de produtos, mais na parte com relação que diz respeito ao cliente. E como ele falou, a gente é uma plataforma focada exatamente isso, na transformação comercial dessas laboratórios e clínicas, com foco realmente em conseguir aumentar o resultado de faturamento dessas empresas. Muito legal. O software, e quem tem o background de software, né, quem é engenheiro, não gosta muitas das vezes que a gente fale isso, mas o software sempre serviu ao produto, né? Por mais que em time de engenharia, às vezes a gente fica discutindo o sexo dos anjos e tal, coisas que não têm relação direta com o produto. É, e aí, a gente vê esse paradigma onde o Guilherme, que é um cara que também veio de engenharia, é, trabalha com produto. E como é isso? E por que isso, na verdade? Por que que você sentiu essa necessidade, Guilherme, de ir trabalhar próximo do produto? Rauk, assim, dando um pouco de background, né? Hoje a gente trabalha com laboratórios e clínicas. A gente escolheu esse nicho específico justamente por causa do meu background na área de saúde, né? Então, eu já trabalhei em clínicas, em laboratórios. Minha família vem de laboratórios clínicos, né? E eu entendia muito desse problema, né? Em relação a o que se passa ali na operação com os clientes. E eu também tinha um background grande na área de software, né? Então, tudo surgiu, essa ideia da gente, tudo surgiu de um problema que eu identifiquei na operação de uma empresa da família. E a gente foi desenvolvendo aos poucos esse problema, né? Foi gerando uma solução ali para o nosso cliente, né? Que seria esse laboratório da família, que a gente viu que poderia se espalhar, né? A gente poderia eh, escalar isso para outros lugares, né? Então a gente começou pelo problema, a gente tentou entender bem, e essa dinâmica se prosperou para o que a empresa é, né? O que a gente leva como mote da empresa, né? A gente tenta se especializar muito nessa parte do processo para depois se traduzir em software. Eu me especializar nisso foi essencial, né? E trabalhando junto com o Eduardo, que ele tem
A gente faz muita questão de estar muito próximo do cliente, né, para realmente entender essa necessidade. Ele potencializa isso, né, e eu tento traduzir mais ainda com software. Então, a gente diz que, ele se divide nessa parte de, comercial e produto, e eu em engenharia e produto, mas os 2 tocam Isso. num produto. A gente faz uma ponte até o cliente. E por isso que a gente consegue evoluir e inovar, né, no caso. É, e o Hum, o cliente é a grande estrela, né, e eu hum. acho que, é com a febre do SaaS, né, ao longo dos anos, isso se perdeu um pouco, porque era meio que assim, você deve ouvir o cliente, né, você deve entender uma dor do mercado, né, aquela fórmula tradicional, e aí uma vez que você entendeu e conseguiu minimamente alguma fórmula de sucesso, você tenta expandir ad infinito e você tira até o suporte. Você faz com que tudo seja ali uma faca e tal, e você quer ter o menor custo possível e escalar o máximo possível, né. Esse é o mundo de software antigo, e aí a gente entra nesse paradigma onde a gente tem que entender processos. E aí eu queria perguntar para o Eduardo que eu não sei se você tem a sensação, mas esse tipo de serviço que vocês fazem, e eu tenho uma iniciativa que a gente faz isso também, em outra área, a gente não necessariamente compete com outro software, às vezes a gente compete, de repente, com um setor ou uma mão de obra, né, porque a gente está, entendendo o processo e substituindo ele. E aí, como que você vê isso, Eduardo? Porque, assim, precificação muda, né, relacionamento com o cliente muda, você não está entregando um software em que o cara precisa fazer um trabalho dentro dele, na verdade o software faz o trabalho por ele ou com ele, né. Tudo isso muda um pouco como a gente vê o negócio também, né. Exato, exato. O que a gente acha muito interessante desse processo é que a gente entende que a nossa solução, a de IA, ela vem para potencializar cada vez mais os colaboradores das empresas, né. Uhum. Então você entender muito bem o processo e todas as etapas, faz com que você consiga entender em quais momentos a IA consegue adicionar valor ao processo. Acho que a grande questão de todo o fluxo é entender os momentos de valor e como você consegue diminuir o custo do atendimento em si, agregando o máximo valor e melhorando a qualidade do Melhorando a serviço dessa qualidade. empresa. Exato. Exato, eu acho que o grande ponto da questão é você conseguir melhorar a qualidade, não necessariamente aumentando a quantidade de trabalhadores da empresa. Então você consegue entender muito bem, mas para isso é exatamente necessário fazer o que você falou, é entender muito bem como funciona o processo, todos os pontos de contato, o que se espera de cada ponto de contato e como tirar o maior valor de cada momento. É, muito legal. Para quem não conhece isso que a gente está falando aqui, é, ele ficou famoso uma empresa chamada Palantir, né, Exato. com uma ideia de Forward Deployment Engineer, que é basicamente, você tem que ter um engenheiro aqui, mas você bota ele lá no cliente. Por que Isso, que você bota ele lá no cliente? Porque você não consegue entender o cliente daqui. Você tem que meio exato. que, assim, ter skin in the game, botar o cara lá para dentro. Ele vai entender o problema. Eventualmente você vai desenhar uma solução que é só para ele, vai resolver só o problema Isso, dele, e em algum momento você pode ou não conseguir extrapolar aquilo para uma clientela geral, né. Então, exato. com IA, e aí é o que eu falo regularmente, cara, aplicar IA em empresa não é simples, além de um chat, né. Se for um chat pô, tranquilo, né, mas implementar processos de IA em empresa são sempre coisas delicadas, porque cada empresa é uma empresa, né. Cada caso é um caso, por mais que você esteja no mesmo ramo, né, a empresa muda o jeito que ela lida com aquela operação, né. E aí, ô Guilherme, você falou que já tinha, conhecimento da área da saúde, e eu sempre falo pra galera que fala assim: "Ah, Ronald, como que eu começo a empreender? Qual é o melhor nicho?" O melhor nicho é onde você tem a entrada, né, é basicamente isso. Se você tiver entrada no nicho e puder testar, você pega algum parente seu e fala assim: "Ah, não, cara, deixa eu testar esse software que eu estou fazendo aqui de graça, deixa eu ver como é que a gente evolui aí", é o melhor lugar, porque você pode de fato explorar, né. E você tem essa oportunidade, né, você teve essa oportunidade de conhecer e agora você teve que entrar ainda mais. Então eu imagino que você começou a entrar ainda mais no negócio, de quem era próximo seu, e agora você também tem feito isso com o cliente, e se você tem visto diferenças entre, os clientes externos e essas pessoas que você já tinha contato antes? Sim, tem uma diferença grande, porque no início a gente tem uma certa, assim, uma certa, eh, muito mais um grau muito maior de exploração. A gente estava tentando entender qual era quais problemas atacar. A gente já Aham.
conseguiu capturar ali uma gama de problemas, conseguiram estruturar uma arquitetura inicial para o nosso produto. E depois a gente começou a escolher um pouco mais nossas guerras, né? Nesse caso, a gente conseguiu assim. Hoje a gente tenta selecionar o que é que vai gerar mais valor, né? O que é que vai ser mais estratégico para a empresa, que eu acho que é uma das dificuldades assim de implementar esse modelo do FDI, porque assim você tem que escolher muito bem entre quais são as funcionalidades, assim, os clientes sempre vão querer a funcionalidade dele para ontem, mais rápido possível e com a melhor qualidade possível. Isso é fato. Mas a gente precisa entender o que é que vai gerar um output maior para todos os clientes, né? E ter esse balanço. Como é que a gente vai conseguir avançar com os objetivos da empresa, mas ao mesmo tempo conseguir criar um relacionamento bom com os nossos clientes, no quesito de extrair o máximo de aprendizado dessas relações e ao mesmo tempo conseguir, né, avançar com todas essas soluções e resolver o problema dele, de fato, né, no final das contas. Então, Mas assim. esse relacionamento aí é curioso, né? Porque, assim, de fato, quando você aplica IA com conhecimento do meio, adiciona muito valor, né? Adiciona muito, muito valor. Só que o que eu tenho percebido é, às vezes, a necessidade que o cliente acha que ele tem, e de fato ele tem a necessidade, não é necessariamente a maior necessidade, porque ele não consegue ver a tecnologia como um todo, né? Isso é a gente Sim. aqui vê. Como que vocês lidam com essa negociação de roadmap, se é que vocês negociam roadmap? Pelo menos aqui, só para dar um spoiler, no meu modelo, a gente negocia roadmap com o cliente de quando em quando, tá? Ó, a gente chegou até aqui, a gente pode ir para cá e para lá, para onde a gente vai, e a gente abre uma rodada de conversa e bota os nossos argumentos, eles botam os argumentos dele e a gente vê para onde a gente vai. Como que vocês fazem isso? Vocês trazem ele para a mesa de negociação, para negociar feature no futuro? Ou vocês meio que têm o roadmap de vocês e tocam ele? Eu diria que é o meio termo dos 2. A gente traz bastante os nossos Uhum, parceiros, como a gente chama, para a mesa de negociação, uhum. mas a gente tem um roadmap de onde a gente quer chegar. Então o Sim, que a gente tenta fazer é encaixar a demanda dele para com o nosso roadmap. Um ponto interessante que você falou, que é exatamente essa a grande briga, é como você consegue resolver um problema particular e extrapolar ele para os outros. Assim, o motivo da gente focar no nicho específico é porque existe uma correlação entre dores. Mas quando você vai para uma empresa específica, a forma de ele resolver uma necessidade é muito diferente da outra empresa, apesar dos 2 estarem resolvendo a mesma coisa. é, Então esse é o grande gargalo e esse é o momento que a gente traz o parceiro para a mesa de negociação, para conseguir fazer esse roadmap e conseguir acertar, assim, a grande questão das expectativas, né. Algo muito importante na relação com o nosso parceiro é você conseguir setar bem as expectativas, entregar de acordo e num prazo que faça sentido. sim. Isso Não, para pode falar. completar, assim, Hum, que o Eduardo falou aí, assim, eu acho que não tem uma ciência certa disso, né, a gente tá uhum, sempre discutindo, entendendo o que é que vai ser, até porque, a natureza de uma empresa pequena, sempre tá inovando e sempre tá mudando de direção, né. Então sempre é uma negociação eterna, né. Mas assim, uma coisa que a gente identifica é que a gente fica um pouco, as coisas ficam um pouco mais estruturadas, porque a gente resolveu verticalizar em um nicho. E aí sim. quando a gente escolhe um nicho, a gente consegue, eh, compactar um pouco desse escopo e Uhum, muitas vezes o que a gente está construindo, assim, na maioria das vezes, é de interesse para quase todos os nossos sim. clientes. Exato. Então Uhum, isso que é interessante. Então vira uma coisa mais assim, o que é que vai gerar mais valor? Mas quase tudo que a gente constrói realmente gera valor para quase todos os nossos clientes. sim. É. Mas vocês conseguem, pelo menos aqui no meu exemplo, né, a gente passa por isso também, é bem parecido, a gente está verticalizado, né, em algo específico. A gente implementa, a gente fala assim: "Tá, cara, isso aqui dá para extrapolar". Mas quando a gente chega no segundo para extrapolar, a gente vê assim: "Pô, tinha um detalhe aqui, que na verdade a gente não sabia, que é um outro passo antes desse". Vocês já passaram por isso? Porque isso tem se tornado uma constante e a gente não sabe, definir, pelo menos de antemão, o que é extrapolar de fato.
Por exemplo, não é criar uma classe, né? Não é instanciar uma classe, nem sempre é possível. Aquela classe que você criou antes, às vezes você tem que transformar ela um pouco para caber o próximo cliente, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, assim, você fala assim, não, essa feature que está pronta, a gente pode receber 1000 clientes agora com essa feature, e aí você recebe o próximo e você fala assim, pô, não, não dava não, tem que atualizar ela aqui. Assim, olhando mais assim, acho que é mais pro meu lado aí de desenvolvedor, né? Mas constantemente. Porque toda hora. Porque, assim, o início a gente identifica que tem um parceiro novo, a gente quer criar um relacionamento, quer fechar essa parceria, né? Então a gente tenta arquitetar ali da melhor maneira ali é, pros dois lados ficar bom, né? A gente firmar essa parceria. E a gente faz, assim, a natureza, eu acho que é a natureza de startup, de empresa pequena, é implementar e ali adaptar para o primeiro, e aí depois entender como passar isso e generalizar para os outros. Então é Uhum, mais por demanda que a gente faz isso. sim. Então, assim, é realmente, de fato, tem features que são muito mais difíceis de passar para esse segundo passo. Mas é até interessante que eu posso puxar até um pouco da natureza do FTI, né? Porque o FTI ele não atua sozinho. Ele Uhum, atua com um time de implementação, um time de plataforma Sim, da Palantir, né? Que eu acho que até tem um nome, não sei se é Alpha, Delta, enfim. exato. É, que ele basicamente extrai aquilo que no início é uma POC, né? Para um cliente só, e tenta generalizar para os outros clientes. Como a gente é uma empresa pequena, a gente atua back and forth, a gente vai indo e voltando nesses dois papéis. Mas realmente sempre a gente tem esse desafio. Isso é legal, é exatamente o que eu ia te perguntar. A gente é uma empresa pequena, no meu caso também, né, da empresa que a gente faz esse tipo de serviço, e é isso, né? Por exemplo, eu sou um cara muito mais técnico do que o meu sócio nessa empresa. Eu sou o time alfa aí, beta, sei lá, que você falou aí. Eu sou esse time. E eu fico sempre cuidando assim: "Ô, não, pra cá não. Ô, não, tá bagunçada essa PR aí. Não, 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 essa nomenclatura não dá", né. E ele é um cara mais de negócio que fica lá, é um cara que, não é técnico de início e é um cara que se adaptou, né, a esse novo mercado. E é interessante como esse novo mercado abre possibilidades, né, cara? Tanto para o cara que ele não era técnico, mas ele tem uma disposição para aprender tecnicamente, e ele, obviamente, ele não vai ter certas preocupações que eu vou ter naturalmente de olhar o código, né? Tem certas coisas ali que é abstração que ele não vai conseguir pensar porque ele não tá com o olho treinado, né? Ele vai, cara, funcionou, não, calma, funcionou, beleza, mas calma. Pra gente, a gente tem uma plataforma, tem um monte de clientes, não dá para funcionar assim, a gente tem que fazer coisas aqui. Mas também tem muita oportunidade para o cara que ele é técnico e ele precisa, aprender negócio, né, cara, que essa é uma coisa muito forte. Pra quem não conhece, eu conheci o Guilherme lá pela comunidade, ele foi um dos membros fundadores, e a nossa pegada lá é que o cara saiba um pouco de tudo, né, cara, ele tem que ter a veia dele forte, que seja técnico de negócio, mas nesse mercado não dá mais para sobreviver, se você não sabe nada de técnico, né, mesmo se você seja um cara de negócio. Porque você tem que entender de produto, você tem que entender quanto o produto custa, você tem que entender do produto como um todo e faz parte de ser técnico. E aí eu quero perguntar ao Eduardo como que você tem vivido, eu não sei se essa é a sua primeira experiência, em negócios técnicos, né, e eles Uhum. são muito particulares, né, porque por exemplo, quando eu estudei negócio formalmente, né, MBA e tal, o que que era lá? Era basicamente o cara me ensinando a gerir uma empresa, uma fábrica, Sim. ou algo que tem uma margem muito comprimida e software é diferente, né. Então, assim, eu não tive nenhuma matéria em que o cara me ensinasse algo sobre lá, custo marginal zero, por exemplo, né. É sempre margem comprimida e você tem que ficar fazendo conta ali, o que é legal, mas não dá, uma pegada do cara que está empreendendo em software. Como que você, assim, vê essa situação? Não sei se é a sua primeira experiência, mas é diferente, né, o frame mental. Sim, sim. Essa é a minha primeira experiência trabalhando com tecnologia, eu tive outras empresas, mas de outros ramos. E eu acho que o que você falou sobre a experiência de você e seu sócio é uma parecido com o meu e Guilherme, Aham. que eu trago mais essa parte negócio Né. e quero no vamos e ele que traz esse conhecimento, assim. E uma parte interessante é que acho que a pessoa do negócio, vamos dizer assim, tem um pouco mais de animação de querer trazer solução, só que ele não tem tanta consciência do que pode reverberar nos outros.
Então, esse sócio que é técnico, que é Guilherme, ele traz uma consciência de estrutura e sistema, que é o que faz a roda girar também, Exato. sabe. Por Uhum. mais que a gente tenta: "Não, vamos", então, assim, eu faço muitas reuniões que estão do outro lado. A gente tem uma dinâmica que ele tem as reuniões com os parceiros, eu também tenho bastante reunião, e assim que a gente consegue pegar esses feedbacks. Mas todas as desenvolvimentos que a gente vai fazer, todas as inovações, sempre passa por ele, porque alguns pontos que eu não consigo fazer, exato por isso, por não é treinar, não tenho o hábito, ele vê e ele consegue fazer isso perpetuar. Então, assim, acho que a grande ponto de essa parte de conseguir extrapolar para todos vem muito desse olho dele ser mais técnico e conseguir entender o que ele precisa garantir no código para que funcione para todo mundo. Então a dinâmica é bem divertida, eu acho. Eu acho que é bem Uhum. legal, porque cada um puxa um lado diferente. É, mas E é pra é legal, e é legal por quê? Porque vocês conseguem falar a mesma língua, né. Vocês se encontram no meio do Sim, caminho. O que sim. acontece, por exemplo, o que acontecia, né, no mercado antes, esse mercado que a gente está é novo, e aí a gente até conversou, né, tem certas coisas que é legal a gente trocar ideia, porque só a gente sabe, só a gente que está Sim. fazendo sabe, né. A gente fica apesar desse programa que está na internet, a gente fica na loucura de internet sobre IA e, cara, é um mundo diferente do que eu vivo, do que vocês vivem também. Aí você olha assim e fala assim: "Pô, o que que esse cara tá falando? Não tem nada a ver com a realidade". E se você falar de IA pra galera, assim, fala pra tua mãe, cara, ela acha que tu faz outra coisa, né. E é legal esse meio do caminho que vocês conseguem encontrar, exatamente porque o Guilherme desenvolve negócio, não a ponto de cuidar de todos os detalhes do negócio, e vocês Aham. desenvolvem um conhecimento técnico a ponto de vocês conseguirem se encontrarem no meio do caminho, né. E e Exato. aí e aí a pergunta é: vocês acreditam que hoje, se vocês fossem abrir uma outra empresa e tivesse que ter um outro sócio, vocês acreditam que dá para ter alguém com perfil totalmente assim: "Eu sou só de negócio, cala a boca, faz aí menino", ou, "Eu sou só técnico e eu fico aqui na minha quietinho assim e não eu não falo com ninguém"? Você acha que é possível isso hoje em dia? Ainda? assim, na minha opinião, acho que é totalmente inviável, Também. porque até porque hoje o que a gente tem, tem uma grande ponte entre essas 2 pessoas, né, que é a IA. Então assim, hoje, o Eduardo ele pode prototipar, por mais que muitas vezes, assim, não tenha esse o nível crítico que igual você, Raul, que eu tenho, que a gente é desenvolvedor, de entender ali o código, mas ele consegue traduzir uma ideia de negócio ali, que a gente consegue colocar para frente e já ter algum esboço muito claro daquilo, sabe. Uhum, Então, assim, é uma habilidade que não pode ser negligenciada hoje por ninguém. Ninguém que está construindo negócio. Então, exato. assim, eu acho que é bem legal, porque eu conheço outros fundadores e eu tô vendo como está se tornando realidade de gente que Sim. não tá nem um pouco, nunca teve, eh, nunca teve experiência técnica, né, e tá conseguindo criar assets para a empresa, criar, Exato, ali formas de iterar no produto, um início ali muito mais palpável do que uma ideia, do que apenas um documento com especificações. Isso exato. faz a gente evoluir muito mais rápido. Exato, e é fantástico, cara, é fantástico. Assim, a galera que tem resistência a IA, né, usar IA no dia a dia para fazer código e tal, eh é meio estranho até, né, porque, assim, na época em que eu, trabalhava, né, assim, né, no mercado normal, aí depois que você chega a sênior e tal, né, você vai ali subindo, você acaba que escreve pouco código, porque você tá o tempo inteiro resolvendo problema, entrando em reunião, tal. Sim. Você delega o código para ser feito por pessoas que estão abaixo de você e você revisa, né. Você escreve a especificação, você revisa. Ah, basicamente, quando o Vibe Code ficou popular e eu comecei a usar, assim, desde que no início que eu cheguei a usar, cara, mas é o mesmo processo que eu fazia antes, com qual a dificuldade? Só que ao invés de ter, né, um júnior fazendo, eu tenho que a IA fazendo, ela comete os errinhos dela e tal, eu tenho que apontar, mas, cara, beleza, é o mesmo paradigma, né. E aí, cara, eu fiquei pensando sobre isso, que é exatamente assim, o desenvolvedor, ele tem muito, a identidade dele presa ao fazer código e muito longe do negócio, né, cara. Sim. E essa que é a loucura, e parece que a galera de negócio se adaptou melhor à IA como ferramenta de trabalho, porque eles, assim, eles sempre desejaram fazer, mas nunca conseguiram. Eles sempre quiseram. Aí abre o ticket, não é isso? Né, abre o ticket, né. Eles nunca conseguiram. Então, assim, de repente eles se viram assim: "Cara, eu tô livre pra fazer isso aqui sem pedir a ninguém". E essa é a loucura, mas assim, eu acho que, o desenvolvedor
e aí eu não sei como que o Eduardo vê isso do ponto de vista de quem é de negócio e olha o desenvolvedor, né, do outro lado, né, olha o par dele do outro lado, o cara tem muito potencial se ele quiser aprender mínimo de negócio, mínimo de produto, né. Só que parece que o cara ele não quer. E como que você que é de negócio vê, assim, os desenvolvedores, né, o cara do outro lado? E às vezes a gente pode pensar o antes e depois, "Não, isso não dá pra fazer, abre o ticket, daqui um mês eu faço", e agora o desenvolvedor que assim: "Cara, eu fiz aqui um protótipo, não sei se tá bom, toma aí". Como que você vê essa sua relação com desenvolvedores também? Uma coisa só que falou que acho Hã, que não dá mais para empreender sendo só focado em um, mas eu aham. vejo que isso também se reverbera na questão do colaborador, né. Agora estão Uhum. surgindo algumas pessoas que são High Individual Contributor, que é uma pessoa que Aham. consegue contribuir muito mais devido às possibilidades que IA e o Vibe Coding possibilitam. Mas o que eu venho vendo também, muito devido a Guilherme, também tem umas pessoas para correr desenvolvimento, é um interesse genuíno de também entender de negócio. É. Porque da mesma Uhum. forma que a pessoa do negócio tinha essa barreira de não conseguir fazer a parte técnica e está conseguindo fazer protótipos e lançando para a pessoa técnica validar, a recíproca é verdadeira. Então, devido a estar o tempo todo tendo que resolver código, os desenvolvedores acabaram ficando mais nessa caixa. Só que sabendo também que agora a possibilidade é muito grande, eu estou vendo um interesse genuíno, e essas são as pessoas que estão mais da economia que eu conheço, de entender cada vez mais de negócio, de comercial, de marketing, relacionamento com o cliente. Como é que eu consigo ter uma reunião com o cliente e transformar isso em features novas, não só em código. Então, o que eu acho legal é que essa mudança de paradigma, ela vem reverberando em todas as classes. E as pessoas que estão mais envolvendo são as pessoas mais curiosas. Eu Exato. estava Uhum. lendo, antes de entrar aqui, um paper interessante, que ele falou que hoje em dia, cada vez mais inteligência é um commodity. Então não é mais essa grande vantagem, mas sim como você consiga aplicar a inteligência em certas posições. Então, essa curiosidade e essa vontade de ir a mais, que está surgindo a partir disso, que está fazendo o mundo virar cabeça para baixo, né. Então a É. gente vendo coisas Aham. sendo lançadas todos os dias, o Aham. que hoje é o mais tecnológico que tem, o mais avançado, amanhã já não é mais, e você se Exato. adapta. É Aham. legal que eu acho que você colocou a barra mais pra baixo, todo mundo consegue jogar o mesmo jogo agora. Exato, exato. Só que, assim, a gente ainda tá em uma fase de adaptação, né. Sim, Assim, a sim. gente É uma já se mudança de adaptou. paradigma. Eu acho que eu falo por mim, eu me adaptei porque eu acho que eu sempre acho não, né, eu sempre tive o perfil de, sei lá, é, uma hora eu tô lendo filosofia, outra hora eu tô escutando sertanejo, sei Um lá, curioso entende? nato, Um né. curioso nato, eu não tenho muita barreira, assim, não tem muito, É, assim, eu vou explorando e tal. Então, dentro da minha profissão como desenvolvedor, eu sempre me senti meio preso, sim. porque, assim, você é desenvolvedor. Não, mas desenvolvedor, Você fica né. na caixinha, né, e agora Isso, você consegue sair da caixa muito mais exato. fácil. Então, e um dos motivos de eu ter empreendido foi ter tomado a decisão de empreender foi exatamente essa, antes da IA, tá. O que que Uhum, aconteceu? Eu sempre trabalhei com sempre não, né, mas eu passei muito tempo trabalhando com dado, né. sim. Eu vi o dado, cara, eu vi as decisões que as pessoas tomavam, mas eu vi o A dado, eu partir falei: do "Cara, sim. cara crachado não tá batendo", tá. Aí Sim, eu falei: sim, "Não, deixa eu sim. entender o que que tá acontecendo, né". Aí eu comecei a procurar como entender aquilo, aí eu falei: "Cara, eu vou fazer um MBA, vou estudar negócio", tá. Show de bola. Na minha inocência à época, eu falei: "Não, eu vou conseguir pleitear a vaga onde essa habilidade de entender o dado, entender software, entender negócio vai ser importante, vai ser legal, vai ser desejável pelo mercado". Só que acontecia que depois que eu fiz o MBA, eu estava terminando e ia aplicar para uma vaga, aí você vai assim: "Não, cara, mas eu não posso te botar porque você é muito bom tecnicamente", como se fosse uma punição. Então eu falo: "Cara, não, eu consigo Sim. fazer isso aí, cara", né. Então eu falei: "Ah, tá bom, então não tem vaga para mim não? Então beleza". Assim, eu só quero trabalhar com isso É, aqui. Não tem isso aqui não dá, porque: "Ah, não, mas pô, o que que você já fez isso?". Eu não fiz, cara. Eu fui desenvolvedor minha vida inteira, foi o que eu fiz, eu fiquei bom nisso. Agora eu já meio que assim, zerei isso aqui, tá legal, beleza. Eu quero fazer outra coisa. Não, não pode. Né. Não, então não é. pode, então eu vou criar meu próprio caminho, foi o que eu fiz. Só que aí surgiu o IA, que parece que quem tem esse perfil ganhou uma aceleração bizarra, né. Sim, Porque sim. por porque você não tem mais a limitação, por exemplo, trabalho técnico. É normal você, sei lá, ia criar tabela no banco de dados. Você passava horas escrevendo a coluna, cara. Horas, você passava um dia inteiro para escrever o nome das colunas. Cara, você não
hoje é ridiculamente rápido, né. Essa a gente se livrou dessa burocracia, né, e por se livrar dessa burocracia, parece que a barra caiu, mas eu, Eduardo, tenho o sentimento que essa barra baixa é uma sensação agora, porque quem tem habilidade, pra se aproveitar dessa alavanca ainda não pegou Entendeu? velocidade. Sim, Porque uma vez que você começa, por exemplo, e eu falo aqui pela minha empresa e pelas coisas que eu faço, cada dia mais eu tenho ferramentas no lugar, eu tenho dado no lugar, eu tenho IA no lugar. O que eu levava, sei lá, 3 dias para fazer há 2 semanas atrás, agora eu tô conseguindo fazer em 1 dia. Não é exagero, entende? Então, assim, a gente ainda tá muito no começo. E eu sou um cara que faço minhas próprias ferramentas. Obviamente tem uhum, um cara que também tem o nosso perfil, mas ele não vai construir a própria ferramenta dele, né. Eu faço pela minha própria natureza da minha profissão, né. Então, assim, onde você acha que a gente vai parar? Você no começo falou assim, qualidade, né, aumento de qualidade. Eu tenho uma percepção, assim, que a diferença de qualidade entre as coisas vai ficar tão evidente, que as empresas antigas vão ser arrancadas do mercado, é igual o que está acontecendo com o carro elétrico agora. sim. Tipo, os caras chegam com um carro, eu não sei a qualidade, eu não sou especialista em carro, mas assim, eu tô paquerando carro pra trocar. Aí eu olho assim e falo assim: "Pô, mano, tipo, o carro é quase o mesmo preço". O E é bem olha, melhor, né? e É, aparentemente é bem melhor. Eu tenho a sensação é. que isso vai acontecer, mas eu não sei como que vocês veem isso, assim. Eu tenho a sensação, só pra completar esse pensamento, que a gente tá no início dessa alavanca, né, mas eu quero saber se vocês concordam que a gente tá no início dessa alavanca, e se de fato existe essa alavanca pra quem é mais curioso e quer explorar tudo. Assim, eu tenho alguns amigos, assim, que têm empresa e, empresas pequenas, assim, e eles têm alguns funcionários, e eles relatam para mim a dificuldade de contratar uma pessoa agora nessa nova era agora de IA, né. Sim. Porque as pessoas que, eles contrataram muitas vezes, o que já trabalham com ele, muitas vezes não são, AI native, né, não são ali curiosos de IA, eh, e conseguiram ali atingir um nível de produtividade que para ele como fundador, que, se atualiza muito com esse mundo de IA e, assim, tem um output grande, porque a ideia sai diretamente da cabeça dele para Uhum. virar um produto, algum asset para a empresa, ele acaba se comparando com esse funcionário que ainda está pegando, ali tração ali nesse mundo de IA. Então, o que é que normalmente essas empresas estão buscando? É um cara como ele, é um cara que, ali tá ali, produz bastante, não importa ter uma grande especialização em alguma coisa, mas que de fato ali consiga ajudar ele a traduzir o que está na cabeça dele para um produto. E assim, eu acho que isso é justamente o início de uma curva, igual você falou, assim, o início, tem muita gente que tá pegando essa oportunidade e com pouca experiência tá conseguindo ter uma importância muito grande no mercado. Mas eu acho que no futuro, quando essas pessoas começarem a se especializar mais, eh, em produzir mais com IA, as ferramentas, na verdade, eu acredito que as ferramentas vão se adaptar a essas pessoas e Uhum. naturalmente elas vão produzir mais. Então, designers, enfim, pessoal de produto, cada um no seu nicho ali. E eu acho que a partir daí é que a gente vai conseguir ver um nível maior de diferenciação, porque essas pessoas que têm um nível, conseguiu se aprofundar em alguma coisa, agora tem uma capacidade maior de produção. Então acho que existe um gap no mercado, e aí essas pessoas que são mais oportunistas, são mais curiosas, estão preenchendo esse gap, mas eu acho que posteriormente essas pessoas que têm mais especialização, que conseguiram entender muito bem um nicho, elas vão estar mais empoderadas e aí eu acho que aí vai começar esse período de mais diferenciação de qualidade que você falou. Legal. Se você para você faz sentido. Faz? E você, Eduardo, o que que você acha? Eu corroboro, eu acho que a gente está muito no início dessa curva, tudo muito novo e tudo se atualizando muito rápido. A única coisa que eu fico refletindo é assim, eu não sei se todas as pessoas vão querer virar isso. Eu acho que essa dor que o Guilherme falou é uma dor que tende a diminuir, mas é muito o perfil da pessoa. Então ele quer uma pessoa parecida com ele, mas ele é empreendedor devido a esse perfil dele. Então você achar outra pessoa, você vai ter que criar um ambiente no qual ele possa empreender na sua empresa. O que eu acredito que vai começar a acontecer em breve é
uma das grandes atividades dentro da empresa vai ser a capacitação da sua equipe em utilizar as ferramentas de IA da melhor forma possível. Então, além de você dar as ferramentas nos quais ele pode prosperar, você vai ter que dar uma capacitação e ensinar como ele utilizar melhor. Da mesma forma que você faz treinamento comercial, da mesma forma que você faz treinamento de reunião, treinamento de como gerar produtos e gerar sprints, acho que vai ter que vir. Então, acho que a gente está no começo, acho que tem muito que vai melhorar. Acho que vai acontecer exatamente o que você falou. Pessoas que tinham muita dificuldade, seja pelas barreiras, mas como tempo, dinheiro, equipe, essas barreiras estão caindo, então estão possibilitando novos desenvolvimentos que são incríveis. A gente está vendo muita coisa muito incrível todos os dias, todas as semanas. Só que ao mesmo tempo eu acho que a população como um todo entrar nesse ambiente eu tenho um pouco mais de dificuldade de ver. Eu acho que é muito questão de perfil e vem da gente, como líderes, proporcionar um ambiente no qual eles possam prosperar. Sim, não, legal, isso que você falou. Tem várias coisas interessantes aí. Você falou Ah, a empresa proporcionar treinamento e tal, né? Dá para a isso. gente fazer o paralelo com o FDI, que na verdade, se a gente lembrar, né? Saiu a OpenAI, tem API aqui. It's over, acabou tudo. AGI e tal, né? Aquela coisa toda. Sim, aham, que a gente conversou já Agora, sobre isso. isso, agora a própria empresa que vende a API tem que botar o engenheiro dentro da outra empresa para ela poder usar IA. Ó, curioso, Isso. é muito A curioso, gente vive né? isso todo dia. Exato, é muito curioso. A gente vive É, isso todo dia. é. Aí Interessante. você vai ter um custo com IA e você tem que treinar o teu funcionário a usar IA, Sim, né? É curioso, é curioso. é curioso. É, Mas no fim, se você justificar isso com aumento de qualidade e aumento de receita, é beleza, né? sim. Tranquilo. O problema é se aumento não vier. E aí a gente chega num ponto especulativo que é, a minha sensação, tá, é que Uhum. a tecnologia ela é muito nova, no sentido de impacto social, né, impacto no mercado e tal. E a gente não sabe muito bem como lidar com ela. A gente está lidando com ela como se ela fosse algo que era igual a tudo que existia, mas de fato ela tem um potencial diferente, né. Tipo quando lançaram a internet, sei lá, tá, Sim. é um potencial diferente. Talvez essa ideia de time como tem hoje não faça sentido no futuro. Por Não. conta da velocidade da tecnologia, sacou? Tipo, né, por exemplo, time de desenvolvimento, você tem um backlog, fica 3 meses discutindo, de repente não vai fazer mais sentido, porque você consegue fazer muito mais rápido, meio que just in time. De repente você não precisa de 1 milhão de features no teu app, você precisa só que ele funcione bem, com 3 ou 4 features desejáveis, né. A gente vai sair desse paradigma, um monte de coisa, um monte de feature, já que, dá para você fazer micro apps ou micro soluções muito personalizadas para coisas que sejam menores, mas que funcionem muito bem, né. Existe um mundo de possibilidades. Sim. Eu sou a favor e gosto, né, eu já vi um monte de discussão disso na gringa, assim, de times pequenos, por conta da IA e toda essa coisa. Você falou do contribuidor individual, né, do cara que Uhum. é um grande contribuidor, e é basicamente o discurso dos caras é o seguinte: "Ah, eu tenho aqui meu desenvolvedor que eu pago $10.000, tá? É, só que eu prefiro pagar 30.000 para o cara que é um grande contribuidor e ter 5". Esse debate tá tendo agora, né, no Vale do É, Silício. é, Como é que você precifica esse cara? é, É um grande entendeu? debate quanto a isso. É. Só um ponto que você falou que eu acho Aham, interessante e que cai muito sobre essa questão do FDI, aham, quando a gente estava falando sobre como a gente consegue proporcionar uma experiência melhor para o nosso cliente, aham, é muito na questão de você saber todo o processo, aham, entender todos os pontos do processo e como aham. colocar IA dentro dele. Dentro Então, o mesmo aham, você vai ter que fazer na sua empresa. Então, é. você vai ter que entender todos os processos, todos os setores e entender como você consegue proporcionar uma melhor experiência através de IA com menos pessoas. Então, da mesma E forma que você aham, proporciona o FD para o seu aham, seu parceiro, você sim. vai ter que pensar internamente e falar: "Pô, como é que eu faço isso aqui dentro também E para co conseguir escalar a operação e como que a gente e chama tornar esse isso cargo? viável", né? E como que a gente chama esse cargo aí? É um bom questionamento, viu? Porque assim, você teria Mas um engenheiro é o de FD negócio, interno, é isso, dentro da interno, né. É é o engraçado, FD porque isso faz muito interno. sentido. Isso faz muito sentido. É, Isso faz muito sentido. esse cara esse cara vai ser interessante, porque a gente tá muito acostumado a sempre olhar o lado de fora e como a gente contribuir mais para o seu parceiro, né. E não necessariamente você gasta o mesmo tempo internamente, É, mas uma vez aham, que você começa a ter um custo alto de token, que é a tendência, você começa a colocar cada vez mais ferramentas,
você vai ter que ter a pessoa que ela é responsável por ter essa visão interna. Porque Sim. senão você vai só aumentando o token, aumentando a funcionalidade, e qual o output disso? Qual o resultado que você está trazendo de toda essa questão? Então você meio que vai ter que criar essa função do FD interno, né? Que vai É. entender toda a empresa, Uhum. vai ter a visão macro, e a função dele é conectar os E pontos e acelerar as conseguir pessoas. e extrair o máximo possível de cada É. situação. Porque, Exatamente. se você pensar, né, é mais fácil você criar um sistema. A empresa é um sistema, correto? Sim. A empresa é um É um sistema, organismo vivo, é um exatamente. organismo vivo, né. Você criar um sistema e as pessoas que você contratar são usuários desse sistema, do que fazer com que, assim, ou contratar o dream team. É muito difícil, correto? É muito difícil. É o trabalho, né. Acho que a dor É. de cabeça de todo líder é esse, contratar o dream team, mantê-los Mas você não vai motivados para conseguir. entregar. Não. Pelo menos eu falo aqui, a gente aqui no Brasil, né. Sim. É, mas até fora é muito difícil, né, porque você conseguir contratar, então se é um cara com muito entrega, as Aham. outras pessoas também estão de olho nele, entendeu? Mas aí o cara lá fora tem capital, cara. Tipo assim, É, sei lá, há mais empresas aí, sei lá, OpenAI, Anthropic, eles conseguem contratar um dream team, entendeu? consegue. Tá fazendo isso, né. A gente tá vendo algumas Entendeu? coisas, assim, É, inacreditáveis. mas aqui você não vai conseguir. E Ah. eventualmente, se você tiver um Messi no seu time, um Cristiano Ronaldo, ele vai trabalhar pra fora, É, a entendeu? questão Se ele monetária vai quiser. ser difícil. O cara A vai chegar e moeda falar assim: "Cara, pesar. você tá aí, tá voando", você fala assim: "Vou pagar bonito pra esse cara, vou pagar R$ 50.000 por mês pra ele". Pô, beleza. O cara entrega, vale a pena. Tô pagando 50 pra ele, Aham. beleza. Vai chegar um cara com $15.000, pô, É, mais, e é, $15 mil mais bônus. mais, sei lá, sei lá, equity. E aí, Stock option, é, bonificação. É uhum, difícil comparar, é difícil é, competir. então legal, essa necessidade eu não tinha olhado, e aí você E vê eu como uma coisa puxa a outra, né. Aham. não sei se vocês viram também, o ClickUp fez um grande layoff aí, e o Hã. CEO falou exatamente assim, esse ponto aí que vocês estão discutindo. Eh, Agora a gente quer valorizar os contribuidores de mais valor da nossa empresa. Então a gente vai começar a introduzir salários num range que ele até falou de $1 milhão. Então É, assim, uhum. eles estão querendo realmente, assim, ir pra esse caminho que vocês estão discutindo. Vira, salário de futebol, né, cara. Você vê que E loucura. por isso Ca que Dream Team é um bom nome, né. É, é. exato. Por isso que é muito bom. Aham. Eu geralmente, assim, eu falo isso há muitos anos, assim, a galera que fala assim: "Ó, eu quero entrar em tecnologia, eu gosto e tal", eu falo: "Cara, olha só, é, gosta mesmo, você gosta de mexer no computador, você não é a mesma coisa, tá. Não, Você tem que ser meio que atleta, você vive pra esse negócio, não é assim, trabalho, vou embora, esquerda, não é assim, você pode fazer assim, mas você vai ter muita dificuldade. Você vai estar no mercado com caras que gostam do jogo, amam que o amam. jogo, Ama o amam o jogo, processo, né. amam o Ama o jogo. processo. É, Exatamente. Você não vai conseguir competir com esse cara, porque você não gosta do trabalho. Os caras gostam deste trabalho. O dinheiro é a sim, consequência, você não sabe onde é que você está se metendo. Se você gosta do game, provavelmente você está me assistindo aí, se você tem esse sentimento, você sabe que isso é verdade, isso existe. Tem muita gente que não tem esse sentimento, ele nunca viu isso que a gente está falando aqui, tá. Tecnologia parece que vai ficar mais assim ainda. Negócios também, tá. sim. Negócios, você ama o game, você não, a gente que empreende, a gente não Você trabalha 8 horas, a gente não. não trabalha 12 horas, a gente trabalha Você ama mais. o game. Você Você ama tem o que amar o game, game. você ama o Você ama o game. game. Óbvio que todo mundo quer fazer seu dinheiro ter sucesso, óbvio, óbvio, né, óbvio. Mas a gente ama o game, a gente ama o game. Você vai cansar de ver empresário bem-sucedido aí com 50, 60 anos, que tá fazendo investimento para ter retorno daqui a 10 anos, tá. Sim. E você quer ficar milionário aí do dia pra noite. Os caras que são É. milionários fazem investimento de 10 anos, né. Então assim, não, mas os caras amam o Mas game, rola muito e hoje os E é caras o que amam eu o game. acho interessante que até essas pessoas mais velhas, como você falou, com 60, elas estão procurando novos negócios para entrar, né, então não só Exato, querendo inovar exato. dentro da empresa dela, Aham. como é que eu entro em outra área, porque assim, Aham. acho que você falou, a graça para ele é o jogo, É o não jogo, pô. necessariamente o Aham. o resultado final, mas é estar no dia a dia, é É, resolver problema, tá. aham. Então o dia feliz para você é quando chega um parceiro seu e fala: "Ó, tô com esse problema, vou resolver". Aí você: "Pô, é isso que eu gosto". O Essa caçador tem que dificuldade caçar, é isso que eu se o gosto. caçador para de caçar, ele fica: "Ah, pô, tal, não é legal não". Eu acho que, É, mas isso vai ficando mais evidente, porque, né, aí entra na questão do grande contribuidor, né. O grande aham. contribuidor ama o jogo, pô.
Amo o jogo, Amo o jogo, pô. amo o É, jogo. E amo ele o jogo. aprendeu a se precificar, né? Essa história é Aham, muito boa, ele aprendeu finalmente a se precificar. Isso é exatamente. interessante. Então a gente tá nesse momento da indústria em que existe, uma nova tecnologia, existe uma nova oportunidade de negócio por conta dessa tecnologia, né, entender bem processo, Sim. né. Todo mundo fala de BPM, né, todo mundo fala que tem processo. Vai lá ver, que não tem, velho, não tem, não tem. Vocês sabem que não tem, pô, todo mundo É sabe que coisa não muito tem. bom. Hã. Você tem no papel, né, o papel aceita Mas no tudo, né. dia a dia, Exato, né. é Não, difícil. você faz aquele BPM bonito, né, tudo lá, desenho e tal, cara, primeiro dia O acontece algo que não estava no Notion, fluxo. Exato, eh, exato, faz o né. treinamento, mostra pra todo mundo: "Ó, agora é isso". É difícil. Aham. Não, e a ideia é bem intencionada e é maneira, a ideia é Sim, maneiríssima, né. Só que a implementação é muito dura, é igual dados, né. "Ah, vou ter que fazer um data lake, vou ter que fazer uma empresa", beleza, mas implementar é o outro mistério completamente, subestimado. Tem um livro chamado A Quinta Disciplina, não sei se já ouviram falar, que é um não. livro de administração, e aí o cara fala que a quinta disciplina é a organização que aprende, né. A organização ela Sim, continua aprendendo, mas ele chama de disciplina, porque isso depende das pessoas. E aí voltando a esse seu FDI interno, perfeito, ele constrói esse perfeito. sistema que aprende, né. Seria Exato. E basicamente você tem que criar uma cultura que gosta disso, né, tá atrás do é, feedback, fazer sempre esse loop pra ir é, aprendendo e renovando. é. O que torna É, esse BPM cada vez mais difícil, né, Exato. cada vez mais complicado, ele tá sempre atualizado, que as coisas estão acontecendo tão rápido, que é muito mais a sua qualidade de aprender a se adaptar do que realmente Exato. você arquitetará fazer a Isso. arquitetura correta. Isso, fazer uma arquitetura rígida. Tem que ser É, algo fluido pra caramba, e aí é exatamente exato. onde a AI entra, né. A gente tem workflow, né, a gente já conversou bastante, o Guilherme lá fazendo com LangGraph e tal, né. É, ele gosta. Agora tem os Dynamic Workflows, né, que é uma adaptação dos workflows rígidos, e é basicamente pra onde a indústria vai indo, né. E aí você vai vendo vários sinais dessa necessidade de adaptabilidade e, mesmo ao tempo, necessidade de resultado, né, que eu acho que é que todo mundo tá aí, né. Existe um gap, existe uma dificuldade de contratação, fato. Existe possibilidades infinitas em AI e negócio, é fato. E existe a gente que está resolvendo o problema, né. É basicamente isso, e a gente vai resolver, a gente está resolvendo, né. Não é Tá. fácil. E aí, assim, uma conversa que eu tenho com o Guilherme, eu até queria ouvir ele, que é assim, cara, é difícil, né, cara, dá trabalho pra caramba e tudo mais, né, que é a sensação de quem tá no meio fazendo tem, né, e eu acho que a percepção do público em geral não é essa, né. Eles acham que é meio que uma mágica ali e tal, e é fácil, e a gente tá sempre sorrindo, tomando banho na praia e tal, é uma loucura completa, né, cara. não, é uma batalha diária, assim, Aham. assim, hoje, a gente cada cliente que a gente vem, assim, ó, parece que o nível de complexidade aumenta várias variáveis, assim, e, na natureza do nosso negócio de querer criar, soluções com IA, né, assim, para poder adaptar e até criar um fluxo, assim, que a gente consiga aprender com isso e criar soluções robustas com isso, é muito difícil, assim, até pra gente entender quais heurísticas a gente vai usar para poder, criar essa ferramenta que vai nos dar esse feedback constante e essa iteração. Como é Uhum. que isso se traduz em regras, né? Como é que Sim. isso, o que é isso, né? É difícil de traduzir. Então, a gente tá sempre assim, a gente tenta ao máximo extrair o aprendizado do que a gente tem dos nossos dados, né, com os nossos clientes, mas a nossa briga é, tá bom, como é que a gente faz para traduzir isso em realmente uma melhora, ou até chegar num piloto automático de memória, que para mim isso seria o ideal, mas é muito difícil. Mas assim, a gente tenta sempre ir para esse caminho de tentar extrair o máximo de dados ali do cliente para poder tentar resolver o problema dele. Mas assim, é realmente muito difícil não é fácil. Então, e não é fácil porque, a gente não foi treinado nessa skill. É Sim. é um meio assim, pelo menos assim, você vai pra escola, aí você fica lá e tudo, se forma, vai pra faculdade, você é ensinado a ter uma vida completamente estável e previsível, né. E o que a gente está fazendo é exatamente o contrário, cara. A gente está totalmente no imprevisível. Não tem um dia que é igual ao outro, é impressionante. Você fica cada dia é um É rolê, verdade. cara, né, cada dia é um rolê. Eu acho que essa é a realidade que a gente vive hoje, e essa eu acho que definitivamente é o sinal de mudança de tempos, né, mudança de tecnologia e tudo mais.
E a gente não sabe onde tudo vai parar, né, em relação à LLM, a gente não sabe até quando ela vai se ela vai ficar muito mais poderosa ou não, né. Mas de qualquer forma, negócio continua sendo negócio, né. Você precisa produzir, lucro para o investidor, se for o caso, em última instância você precisa produzir qualidade para o mercado vai recompensar, né. É, É, assim fala, né. assim, é o que eu acho que hoje a gente tem a infinidade de ferramentas, Uhum. informações e tudo. Acho que o mais difícil hoje é ter clareza de pensamento, Sim. o estruturar e ter estratégia. Uhum. Hoje saber o que fazer é muito mais importante do que realmente fazer, né. Acho que sempre Absolutamente. foi assim na verdade, mas hoje mais ainda, porque hoje Aham. é uma São infinidade infinitas possibilidades. de possibilidades, né. Então hoje o que a gente mais, eh, bate a cabeça é isso: "Tá bom, o que é importante? É. Qual é o próximo Aham. passo?", né. Mas você só descobre isso muitas Hum, das vezes com dado da realidade, né, fazendo, sacou? Tipo é. assim, como a gente vive num futuro sem referência de muita coisa, meio que assim, tu tem que fazer. E eu acho que é aí que entra esse lance de como é a comunidade lá, né, que é importante, porque a gente faz, aí a gente troca ideia, pô, um cara fez, outro cara aí a gente vai meio que assim, não tá escrito em livro, muita coisa não tem escrito, esse que é o ponto, né. E a gente trocando ideia e tal, e a gente se encontrando que é bom, porque a gente fala assim: "Cara, tá bom, ele foi pra cá, ele foi pra lá", não tem nada escrito em pedra, né, assim, tipo, cara, faz isso ou faz aquilo, mas claramente você consegue, derivar às vezes dos caras que estão fazendo também, algo que é útil para você ali no teu caminho, aí daqui a pouco, sei lá, daqui a 20 anos vai estar escrito no livro, vai ter lá no MBA ensinando como faz, mas agora é a gente que tá nós somos os desbravadores do que tá acontecendo, né, cara. É quem Esse que está é o ponto. criando. E é É. muito interessante quando a comunidade surgiu, assim, como o conhecimento foi assim, sempre tem uma borda de conhecimento e a gente foi avançando aos poucos, Aham. É, entendendo os é. problemas, né, os problemas foram evoluindo, Os problemas foram mas sempre evoluindo. tem uma base, né, sempre É, começou de aham. algum lugar, É, né. aham. Isso é legal porque, assim, o que a gente tá vendo agora, assim, de novidade e tal, para o cara que tá entrando agora, ele pode achar que, descobriram a pólvora agora, né. Mas você nota que já é cumulativo a de 2 anos atrás, que a gente já estava vendo, né. Tipo assim, é uma evolução daquela base. Mas assim, você vê que a indústria já está começando a criar certos lugarzinhos santos, né, que são assim: cara, é isso aqui, isso é isso aqui". Há 2 anos atrás era completamente, cara, todo mundo todo dia era um desespero sem saber o que estava acontecendo, né. Até que a gente está chegando nesse ponto em que existem novos modelos de negócio, cara, isso é muito significativo. Tem um novo modelo de negócio, e aí como o Eduardo levantou, de repente tem uma nova profissão, né, que é o cara que vai cuidar da eficiência interna, não desenhando BPM, mas desenhando o sistema da Sim. própria empresa, cara, olha como isso é poderoso e legal. E Só garantindo o que está sendo entregue, né. exato, Não isso só é muito desenhando, legal. mas iterando o tempo todo. Eu acho que vai ter que ser uma Exato, grande habilidade, ele é. saber fazer. Aham. Eu não sei se É, vocês já viram, tem um artigo do Jack Dorsey, que ele foi fundador sim. do X, né, do Twitter, né, e depois ele vendeu e tal, ele tem uma empresa chamada Block, eh, e aí eles fizeram algo assim na empresa deles lá. E aí ele chama de World Model, que é basicamente, eles têm uma base de dados, né, um data lake, isso não dá para saber pelo artigo que eu li ali, mas enfim, não interessa. Eh, Eles modelaram, o mundo da empresa todo nesse banco de dados, tá, nessa abstração. Então, desde as conversas que existem no Slack, até resumo de reunião, o que for, tá, nessa base, tudo o que é pertinente ao cliente, tudo que acontece dentro da plataforma deles, é uma plataforma de pagamento, nessa base. Então, basicamente, eles tiraram o homem do meio, que seria o gerente antigo tradicional, e a inteligência faz a interface com o dado o tempo inteiro. Então, meio que eles estão se movendo pra exatamente nesse caminho aí, que é o contribuidor individual, né. O cara que é o coach, ele chama de coach, é engraçado, Ah, que é é? o coach Legal. ele é contribuidor individual, mas ele é coach, que ele ensina o cara a trabalhar melhor. Que é assim: Sim, "Ó, eu sou um grande contribuidor individual e agora eu ensino como outros contribuidores individuais trabalham". E tem o cara que está legal. no nível estratégico, que também faz os outros 2 papéis também. E a IA no centro, tá, a IA tá no centro da operação dele, vendo tudo, e aí todo mundo tem acesso a tudo o tempo inteiro. Então se eu perguntar lá: "Ah, cara, eu tenho que fazer isso aqui no site, botar esse botão aqui, quem é o cara do design?". Aí, pô, sabe quem é, né. Tipo assim, não precisa, Legal. sabe, percorrer um caminho todo, Sim, sim. a empresa fica Porque muito tem mais todo o rápida, né. organograma, né. Isso, Exato. exato. Isso, já A acaba, fundo a verdade, né. isso, acaba.
entendeu? A Isso é fonte muito da interessante. verdade todo mundo tá com acesso, né? Exato. Fonte da Isso é verdade todo mundo tem legal. acesso, e a empresa dele é 100% remota, ou pelo menos remote first. Legal. Então faz com que todos os registros fiquem não tem papo no cafezinho, né. É interessante, Não tem. Ele tem que entendeu? conseguir centralizar a Tem informação, que que é bem sentar e fazer. difícil nesse mundo É, de home office, né? é. Acho que é uma E grande aí a dificuldade. pergunta é, esses caras, esses engenheiros que criaram esse sistema interno aí lá, esse world model, tão mal ou tão bem, esses caras lá? Sim. Hã? Uhum. Né. Eles estão vendo alguma coisa que a gente não tá vendo ainda. Não, Mas é eles engraçado que é algo que a gente tenta fazer também, a gente tem um aham, conhecimento interno, e aham, a gente tenta fa uma coisa que é legal, que a gente gosta de fazer muito, é transformar tudo em conversacional. Então todas aham, as atividades a gente tenta criar algum agente que ele vai fazer e tudo aham. como se fosse um chat, É, e tem é, todo esse conhecimento. é. E assim, uma coisa que eu acho interessante, Raul, que assim, a gente começou, quando começou a vir essas novas ferramentas, esses novos harness de OpenClaw e Uhum, Hermes, enfim, foi muito bom porque eu consegui trazer um pouco, na verdade, levar um pouco do meu dia a dia para o Eduardo e deixar mais Muito, acessível para ele, de alguma forma, muito, né? E pouco não, assim, muito. é legal porque, assim, eu acho que é o gap que hoje em dia as empresas precisam trabalhar, é justamente diminuir esse gap. Se algumas pessoas não estão conseguindo chegar, da empresa chegar até a IA, né, com facilidade, tem que uhum, ter essa pessoa que vai construir essa ponte, de alguma uhum. forma. Sim. E eu acho que isso foi um unlock muito grande para a empresa, porque a gente conseguiu realmente aumentar bastante a produtividade, muito mesmo. Porque agora a ferramenta está disponível para ele de uma maneira muito mais simples, né? Então acho E a interessante gente isso. viu a necessidade disso, né, dessa posição de ser um cara que ele consegue disponibilizar e, como o Guilherme falou, fazer com que essa pessoa tenha o melhor rendimento possível. Então você dá as ferramentas e o caminho e aí ele prospera. Aí vem da cara dele de ser curioso, de querer fazer acontecer, mas você dá os meios com os quais ele pode prosperar. É interessante. Então é um criador de pontes, né? É um criador de pontes ali, um quebrador de barreiras. É Interessante. isso. É isso. Então, pessoal, se prepara aí. O que que você precisa para fazer isso? Amar o jogo, tá? Amar o game, tá? Principal, acho que é o Amar o game. principal. Amar servir, né? Você tem que servir muito, cara. Tem que Hã, servir muito. A galera que não empreende, nunca empreendeu, eles não entendem o quanto que a gente tem que servir, né? A gente tem que servir as pessoas, servir sim. mesmo. E aí é que tá, né? Se você tá num ramo que você odeia, você não vai conseguir servir ninguém. Graças a Deus lá com a comunidade, por exemplo, cara, é assim, cara, eu fico muito feliz quando alguém tem resultado, porque eu sou exatamente igual o cara. Eu tive em algum momento igual o cara, né? E essa sensação de servir é o que mantém o empreendimento, né? O empreendedor fazendo o que faz, com amor ao game. Então, tem o conhecimento de negócio, tem o conhecimento técnico, mas tem o comportamental que é muito importante aí Sim. para o que a gente faz. Então, E ser um consideração. curioso, né? É Ser um curioso. curioso é muito importante. Ser Exatamente. curioso e querer saber mais. E sair É. da sua acho que uma coisa que você falou, foi bem interessante, corroborando toda essa tese, é que quando você estava fazendo mais essa parte de dados e código, você se sentia preso dentro da caixa, né. Então você entender que essa caixa não existe mais e o limite é você e sua curiosidade e sua criatividade. Então você tem que dar o passo e ir atrás. Mas a liberdade amedronta, cara. Hum, Sim, entendeu? mas o desconhecido amedronta, né. Só que É, os maiores riscos trazem os maiores benefícios, né. exatamente, Então vem exatamente. dessa essa coragem também, é muito É. importante. Esse é o nome do jogo agora. A vida é arriscada, né, a gente nem vai sair dela vivo, não tem jeito, É, né, exato. o negócio é jogar o jogo. É, É exato, isso. gostei dessa frase. Né? Eu gostei bastante dessa frase, nem vai sair É, dela vivo. é isso. Verdade. Então, Guilherme, considerações finais pra gente fechar o papo. É, eu acho que assim, hoje o profissional assim que tá querendo aí entrar nesse mercado e se desenvolver, eu acho que é basicamente que a gente conseguiu compilar tudo aqui dentro, assim, de eh, entender o problema, ir na raiz do problema e tentar, trabalhar de trás para frente. Tentar se especializar no problema, não necessariamente na ferramenta, porque hoje em dia a ferramenta está em abundância, né? Então, cada vez mais está se comoditizando. Então, assim, eu acho que hoje a gente precisa se especializar muito mais no problema e crescer como profissional, a partir disso. Então hoje tem muito problema para se resolver, são, outras frentes, outros nichos aparecendo. Eu acho que a IA não vai retirar, assim, claro que vai ter essa fase de adaptação,
mas o que a gente enxerga com nossos parceiros, por exemplo, é que é o inverso. As pessoas que antes faziam trabalhos que não eram muito assim humanos, né? Eh, Conseguiram ficar muito mais empoderadas, gerar muito mais valor, começar a pensar fora da caixa e até contribuir para o crescimento do negócio. Então eu acho que eu sou otimista para o futuro e eu acho que a gente está num momento agora que quem for para esse caminho de realmente se apaixonar mais pelo problema vai se dar muito bem. Boa, é por aí mesmo, é isso aí. É, obviamente, base é importante, firmar a base, né, em negócio, em tecnologia, mas a partir dali, curiosidade, a mão na massa, e meio que assim, minha esposa fala que aprender é o novo superpoder e eu sou muito de acordo, cara. É isso, né, cara, a gente está aprendendo o tempo inteiro, a gente está se movendo, obviamente, quanto mais experiente você fica, mais capacidade de enxergar padrão você consegue ver e você consegue cortar caminho, mas é um eterno aprendizado. Não existe, tipo, cara, eu sei tudo, eu tô tranquilo, não existe, né, cara? E eu acho que a gente tá nessa era mais do que nunca, né? Tá muito evidente, assim, que é um mato e a gente tá aprendendo e tá todo mundo aprendendo. E quem tem mais fome para aprender e consegue encurtar esse ciclo do aprendizado, né? Que é assim, cara, é um ciclo, né, cara, passa de novo, vou Sim, de novo, e de novo. Não é assim: "Pá, aprendi", não existe, acabou, isso aí ficou no passado, e a gente tem que se tornar o profissional do nosso tempo, né. É o sim. profissional do nosso tempo, é exatamente esse perfil que você falou aí. Falei, Eduardo, para fechar. É isso que vocês 2 falaram, eu acho que, o futuro é legal, o futuro é curioso, o futuro são muitas oportunidades. E o que eu queria só agradecer o tempo, foi massa, eu acho que uma coisa que você falou, a gente tá no dia a dia, a gente não vê muitas pessoas para conversar, então, assim, esse tipo de roda para trocar ideia, para falar sobre assunto é sempre bem-vinda, porque você acaba escutando e tendo várias ideias e vendo que o mundo que você vive, várias outras pessoas também vivem, e você pode compartilhar, né. É bem legal, então eu queria agradecer, Raul, foi massa a experiência. Foi um prazer. E espero que tenha ajudado alguém, né, espero que alguém se sinta melhor a partir dessa conversa e aprenda algo e toma coragem para realmente fazer o que estava querendo e desejando criar. Exato. Eu costumo falar que a mensagem geralmente chega em quem tem que chegar, né, e certamente chegou em quem tem que chegar, seja onde você está aí, quando você está vendo a gente. Eh, Tem caras aqui que também saíram por aí, né, desbravando o que tinham que desbravar, vencendo seus próprios medos e se vencendo todo dia, né. Todo dia a gente vai matar um monte de leão e amanhã a gente volta de Sim, novo, e depois de novo. A grande diferença é a consistência, é a constância e você desenvolve amor pelo jogo, essa coisa que a gente falou aqui, assim, é, tá. Você não ama o jogo de primeira, né, o começo não, você só perde, né, inclusive, né, mas você volta, 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 e quando você começa a ganhar, você fala assim: "Ah, pô, dá pra brincar aqui também, né, e tal", e aí você vai amando mais o jogo ainda, e você mas vai gostando. você vai gostando, mas não é só doce, tem muito trabalho também, mas no fim do dia, cara, quando você alcançar esse lance do amor ao jogo, e aí você trabalhou pra caramba, fez várias coisas, e você terminar lá, tomar teu banho e tal, você vai dormir, vai deitar, você fala assim: "Cara, paz, eu fiz tudo o que eu poderia fazer, o melhor Exato, possível, posso não ser o cara mais famoso, o cara mais rico do mundo, mas no fundo você vai ver que nem importa", né, a verdade é essa, perfeito, né. Então, perfeito, beleza, exato. gente, muito obrigado, espero de repente a gente pode marcar outro papo também no futuro, não tem Com problema nenhum. certeza, Foi Com muito pode legal. contar certeza. conosco. Foi muito Uhum. legal e vamos que vamos. Espero ver a empresa de vocês aí fazendo propaganda e tudo no futuro. Se Deus quiser, Tá estamos bom. atrás disso. Vamos lá, vamos que vamos. Dá pra chegar, dá Valeu, pra chegar, dá pra chegar. Valeu, gente. valeu. Valeu, um Um abraço. abraço, Valeu. Valeu, Tchau, valeu. tchau. Tchau, Valeu. Tchau, tchau. tchau.